Eu quero cumprimentar o doutor Azaf, que está por aqui já conosco. Seja muito bem-vindo, querido doutor Azaf. O senhor está bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Eu espero estar aqui com vocês aqui para poder ajudá-los a esclarecer mais uma vez a nossa amiga Receita Federal trazendo notícias, né? Esclarecimentos e também para tirar o medo de muitos de nós que estamos receosos aí agora, especialmente porque há um termo, acho que tem nos assustado, monitoramento. Esse termo, ele assusta. Vou primeiro perguntar para o senhor, seria ingênuo dizer assim, nada mudou, vai continuar tudo como era antes, gente? É muito boato, é boataria, é falação, é fake news, é porque tem muita gente dizendo por aí que tem coisa que tem fake news. Então seria muita inocência dizer que nada mudou, né, doutor? Mudou, não mudou? Mudou. Mudou sim. O fato é que a Receita Federal ela já tinha lançado alguns anos atrás o e-Financeira. O e-Financeira era um próprio sistema que a Receita disponibilizava e que pegava as informações das instituições financeiras e já fazia esse tipo de informação, prestava esse tipo de informação para o sistema da Receita Federal, as movimentações bancárias e tudo. Só que tem um pequeno detalhe. Nessa nova lei, quando a gente vai falar sobre essa questão do PIX, né, o que está acontecendo é, de fato, um monitoramento, o escopo de monitoramento da Receita Federal tem sido ampliado. Então, hoje, se o senhor é o vendedor de coco na praia, e o senhor recebia lá o seu PIX, e você movimentou durante aquele mês R$ 5.000, né, não é movimentar 5 mil, movimentou até R$ 5.000, um PIX de 5, outro de 15, outro de 50, movimentou dentro desse escopo de R$ 5.000, a Receita Federal vai estar monitorando. Muita gente é com MEI, muita gente abriu uma PJ para fazer esse tipo de movimentação. Só que o problema é que muitas pessoas deixam de fazer o pagamento do tributo, daquilo que está de fato sendo efetivado, está sendo pago, movimentado. Às vezes a pessoa tem uma pessoa jurídica, uma PJ, só que recebe na sua pessoa física, e isso dentro do escopo de monitoramento da Receita Federal vai simplesmente levantar o alerta e a Receita Federal vai perguntar, vem cá, se você está recebendo na sua conta pessoa física, você tributou isso aqui? Você tributou em 27,5%? Não. Então, até explicar que aquele dinheiro tinha origem da sua PJ, que não foi lançado da forma correta, vai um tempinho. E é isso que a Receita Federal está querendo pegar. São os pequenos sonegadores, né, as pequenas movimentações que precisam de esclarecimento. Então, como as pessoas dificilmente têm um conhecimento para saber como declarar ou para informar isso de forma adequada para a Receita Federal, é provável que, embora não tenha uma tributação, uma taxação em cima do PIX, mas eu vou ter um escopo de monitoramento aumentado da Receita Federal que vai levar uma grande quantidade de gente à malha fina no próximo ano, que vai ter que prestar muita explicação para a Receita Federal. Então vamos lá, só trocando em miúdos aqui. Vamos lá. Isto vai me fazer, então, eu hoje que estava fazendo essas transações diversas, em pequenos valores, porque nem olhava o rendimento que me estava beneficiando, tudo isto vai me fazer, a pergunta é bem direta, vai me fazer perder algum dinheiro ou deixar de ganhar algum dinheiro ou ser taxado de alguma forma se eu passar R$ 5.000, é isso? Ronaldo, a questão não é ser taxado de alguma forma. A questão é que aquele dinheiro, aquele recurso, ele tem uma origem. Se na origem que eu recebi esse dinheiro, eu vendi um coco na praia, e esse coco custava R$ 15, eu recebi um PIX. E na minha declaração de imposto do pequeno MEI, né, do microempreendedor individual, a PJ que eu abri para fazer esse tipo de movimentação, se eu não declarei aqueles R$ 15 do coco que eu recebi, ou a Receita Federal hoje tem condição de monitorar esses R$ 15 e ela vai questionar se esses R$ 15 foram levados à tributação. Então, eu não estou aumentando a tributação em si. Eu estou obrigando que o contribuinte ele se organize para que, seja na movimentação de 5 mil, seja na de R$ 5, seja na de 15, ele declare. O que a Receita Federal está fazendo é obrigando o contribuinte a declarar tudo. E é isso que ela vai fazer. Eu estou aqui com o doutor Eloy Galvão, ele vai lhe fazer também aqui uma boa pergunta.
Perfeito. Doutor Azaf. Doutor Azaf, seu nome, Azaf Eloadi, eu acho que só tem nós dois no Brasil, né? Exatamente. Doutor Azaf, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu me lembro quando o então presidente Bolsonaro anunciou a criação do Pix pelo Banco Central, ele disse à época que quem não gostou do Pix foram os banqueiros, os donos de banco, porque eles perderam bilhões e bilhões e milhões quando a gente fazia transferência no DOC e nas TEDs. O senhor lembra disso, né? Sim. Bom, depois disso, com o que o senhor explicou, eu estou entendendo que se o cara recebe R$ 5 do coco e se no montante ele, durante o mês, porque é o somatório disso, se no mês ele teve um faturamento maior do que 5%, na verdade aquele Acho que é R$ 5.000. Aquele coco que ele recebeu R$ 5.000, na verdade 30% dele, R$1,50, é de imposto. É isso? Infelizmente, esse é um raciocínio que ele pode ser aplicado sim, tá? Então, misericórdia. Qual é o grande problema dessa situação? Né? Se hoje o vendedor de coco, que vende seu coco a R$15 na praia, ele não declara aqueles R$15, e aquele pingadinho vai cair todo dia, de várias movimentações, essas coisas, ele simplesmente não declara, o que a Receita Federal está fazendo agora é fechar o cerco e falando, olha, quem declarava como isento no imposto de renda, porque não tinha aquele mínimo para ser declarado, que se declarava como isento, agora eu vou tirar esse pessoal que falava que era isento. Porque eu estou obrigando que as pequenas movimentações comecem a aparecer. E se essas pequenas movimentações começam a aparecer e dar um montante acima de 5 mil, né, ou até os 5 mil, porque não interessa se você bateu a casa de 5 ou não, você movimentou 5, 10, 15, 100 mil, vai estar sendo monitorado. A questão que eles estão fazendo eu quero pegar o sonegador. Então, quem não está declarando e quem declara de forma errada vai pagar essa conta. O problema é que quando chega o momento de pagar essa conta, quando a Receita Federal aplica a malha fina e pega o contribuinte e joga na malha fina, aquela malha fina ela vem com juros e atualização monetária. A depender do montante, ele te aplica a pena de fraude. A depender do montante, ele vai fazer um cerco maior, então você vai ter uma multa. A depender da situação, até mesmo qualificada. Então, esse é o tipo de situação que aquele coco que era vendido a 15, se ele não é declarado, ele pode, além de sofrer a tributação e ser levado à tributação, ainda tem a penalidade de pena e multa, né? E que, às vezes, você vai ter um coco que era para sair a R$15, com a tributação vai chegar a 18, e você ainda com aplicação de multa, no total você poderia chegar a R$22 nessa brincadeira. Né? Doutor Azaf, essa é a situação. Tá, então deixa eu fazer aqui uma outra reflexão agora. A gente tende a se sensibilizar com esse trabalhador brasileiro que vende cachorro-quente na praia, que vende o coco, esse que vende o espetinho na rua, porque ele vinha tendo uma certa vantagem, não passando por esse monitoramento. E o que pode acontecer a partir de agora é que ele passa a ser tratado como um sonegador, como um criminoso, alguém que pode ser punido, multado, se ele agora não pagar esse imposto que todos nós julgamos e condenamos como altíssimo. Para mim, uma das grandes injustiças e talvez o verdadeiro crime que seja cometido no Brasil é contra o trabalhador brasileiro, que paga esse imposto altíssimo. Mas o que eu quero dizer realmente a tendência nossa é nos sensibilizar com esse trabalhador que vende o picolé, que vende o coco, que vende o espetinho, e que ele não vinha sido tributado, e agora, se ele não declarar, ou se ele não prestar contas direitinho a partir dos R$5.000, ele passará a ser tributado, algo que para ele era um rendimento que estava lhe ajudando muito. O senhor compreende o meu pensamento? Eu compreendo o pensamento, Ronaldo. Para mim, a grande questão aqui é que o pequeno trabalhador, o rapaz que vende espetinho do lado do metrô, do lado do ponto de ônibus, a pessoa que vende bolo e salgado e suco para aqueles trabalhadores tomarem o café da manhã, a gente vê isso muito perto de ponto de ônibus, essas coisas todas, eles vão ter uma movimentação. E até então eles recebiam um Pix, às vezes, como pagamento, e não tinha problema, porque eles não precisavam declarar aquilo dali.
A grande questão é que a Receita Federal, quando ela fecha esse cerco, a gente precisa entender, inclusive, o contexto que é por que ela está fazendo isso, né? Se eu tenho uma administração pública onde ela está deficitária, onde ela tem um déficit fiscal absurdo, ela precisa fazer arrecadação. Ela precisa arrecadar. Qual é o mecanismo que ela tem para fazer a arrecadação? Eu vou fechar no pequeno, onde eu tenho mais movimentação. Poxa, ela podia tributar o grande? Ela podia tributar o rico? Claro que pode, né? Só que o rico, o grande, ele tende a ser um pouco mais organizado, ele está dentro de confederações, tem toda uma espécie de lobby por trás. Tem escritórios, né? Para ajudar a fomentar. O pequeno não. Então, qual é a grande situação aqui? Se eu pego o pequeno e eu onero o pequeno, e entenda quando eu falo onerar, porque assim, pagar o tributo, uma das coisas que a gente aprende na lida do direito tributário é um princípio latino que se chama princípio do non olet. Non olet significa dinheiro não tem cheiro. Então não interessa se o dono da boca de fumo lá do morro, né, se ele cair na besteira de pegar aquela movimentação e declarar, e movimentar a conta e não declarar no imposto de renda dele, a Receita Federal não quer nem saber qual é o ilícito que ele está fazendo, porque o fato gerador é movimentação financeira. Então ele está aplicando para o pequeno o mesmo princípio. Não me interessa se é pequeno, não me interessa se é humilde, está movimentando recurso, eu vou levar a tributação. Então, esse é o problema da Receita Federal. Precisa pagar uma conta. A leitura que a gente faz do governo no estado atual é: o governo não tem mais de onde tirar. Onde ele vai secar mais, onde ele vai pesar mais a mão? No pequeno, que é desorganizado e que, infelizmente, mais uma vez vai ser levado à sangria. Eu tenho minha dúvida se o senhor falou aí vai atingir o dinheiro ilícito, porque o dinheiro ilícito ele não circula tão facilmente no meio lícito, em banco, em conta, né? Perfeito, mas é só para ilustrar. A grande questão de falar do ilícito é só para ilustrar o seguinte: o princípio que a Receita Federal usa é o princípio do dinheiro não tem cheiro. Então não me interessa se é ilícito ou não. Se movimentou, a Receita pega e ela leva a tributação. Então é só essa ideia. A questão é, o pequeno, quando ele movimenta o recurso, quando ele recebe o Pix, ele movimenta, ele não está declarando. E o que a Receita está fazendo é: ok, eu não estou tributando você, mas eu quero que você declare isso daí. Então, se eu declaro sem ter uma taxação em cima do Pix, e aquilo que eu deixo de declarar, a própria Receita já tem a sistemática dela para aplicação de multa para aquele que não levou a tributação. Então, o grande gargalo aqui que a gente está vendo é: a Receita Federal ela tem feito toda essa movimentação. Se vocês pegarem os relatórios mensais de arrecadação da Receita Federal, que são disponíveis dentro do site do Ministério da Fazenda, vocês vão verificar. O governo começou a falar que está precisando fazer caixa, aumenta a fiscalização, aumenta o índice de autuações fiscais, aumenta o cerco em relação às movimentações, e é isso que a Receita Federal está fazendo. Foi assim que lançaram a e-financeira, para monitorar toda a movimentação bancária. Agora fecham mais o cerco para pegar mais gente na pequena movimentação. Doutor Azaf, eu tenho aqui também outras duas perguntas de ouvintes. Olha só, Ronaldo, pergunta aí para o doutor em respeito a motoristas de app Uber 99. Ele diz assim: recebemos no Pix corridas, como teremos que declarar essa movimentação? Ele diz: eu, por exemplo, movimento R$10.000 por mês, mas fico somente com 30% do valor, pois tenho manutenção e combustível que gasto. Nesse caso, como é que fica, doutor? Quando a gente fala sobre levar a declaração ao imposto, quando a gente vai declarar isso daí, a pessoa física, a depender da situação, ela tem como declarar mensalmente, né, quando for fazer o seu imposto de renda, ela tem como declarar que ela recebeu 10 mil, mas ela teve uma despesa de 6, de 8, né? Ela tem como levar isso. A grande questão é que, para o contribuinte fazer agora, ele vai ter que organizar na sua casa, na sua pasta, né? Olha, eu gastei naquele mês X de combustível. Pega a notinha, coloca lá. Eu gastei tanto de manutenção. Pega a notinha, guarda lá. Porque aquilo você vai se declarar como despesa.
Se eu sou uma PJ, pequeno empreendedor, um MEI que seja, eu vou estar declarando e eu vou estar recolhendo como um CNPJ, como um pequeno empresário, né? E o que eu vou fazer, quando eu for declarar, é um repasse de lucro, né? Então, até então, a gente sabe que muito trabalhador, ele abre uma PJ para pagar uma tributação menor, mas praticamente toda a despesa dele entra ali dentro da PJ. O que ele vai fazer é aquilo que sobrou da PJ, do recurso arrecadado, ele simplesmente lança como lucro e recebe algo dentro da sua pessoa física que já foi levado à tributação. O lucro não vai ser tributado, mas ele precisa declarar a sua despesa. Então, para esse motorista de aplicativo, quando ele recebe o recurso dele, ele só precisa falar, olha, eu transfiro tanto para o Uber, tanto para os outros aplicativos, eu tenho X de despesa na minha de ordinária com manutenção de carro. Se eu tiro dinheiro daí para pagar a conta de água, luz, telefone, internet, tudo isso você tem que colocar no escopo e você vai mostrar que você tem despesa. Porque aquilo não complica a sua vida perante a Receita Federal. O que a Receita Federal fez, obrigar não só o contribuinte a declarar tudo, mas se organizar mais. Muito bem. A gente está com o tempo já no finalzinho, doutor Múcio. Pergunta, bem rápido. O senhor acha que, na sua opinião, o senhor acha que o vendedor de coco, o rapaz do aplicativo, o cara que recebe a notinha do posto de gasolina, que ela é um papel fotossensível, some, ele vai ter que tirar uma cópia daquilo, senão vai sumir para fazer a contabilidade. Você acha que ele vai ter condição de contratar um contador para fazer o seu imposto de renda? Porque eu, por exemplo, sou médico e não sei fazer o meu. Eu contrato um profissional. Como é que vai ficar essa população? Você tem ideia disso? Então, Eloy, uma das coisas que a gente vê, né, é que hoje todo cidadão ele acaba tendo um celular, né? Se o cidadão ele consegue pegar numa notinha, e é por isso que eu falo da obrigação de se organizar, se o cidadão ele consegue pegar um celular e bate foto da notinha, ele consegue criar minimamente uma organização para isso. Todo mundo vai ter essa organização? Duvido. E esse é o problema, porque a Receita Federal joga uma obrigação, né, em cima do contribuinte que ele sabe que não é organizado. Gente, quem vai para o ponto de ônibus vender o espetinho, vai vender um bolo, um suco, alguma coisa assim, está preocupado em fazer o bolo no dia anterior, preparar o suco, resolver essas coisas, mas ele não tem um mínimo de gestão ou administração para fazer a contabilização daquilo dali. Ele não precisava disso, né? Só que agora ele vai ter que fazer. Sim. Então, o que a gente vai ver é cada vez mais a Receita Federal utilizando o que ela puder para sufocar o contribuinte, né, para pegar essas pequenas movimentações. Quem vai ganhar nessa história? Te garanto que o governo, porque ele vai conseguir arrecadar mais em cima do erro do contribuinte, né? Quem perde nessa história? O contribuinte. Porque ele tinha uma vantagem, sim, até então, de não ter a obrigação de declarar, né? Mas agora ele se vê obrigado a talvez assumir alguns compromissos. É um pagamento de sisteminha para se organizar. Às vezes ele vai ter que pedir para um contador fazer esse tipo de lançamento. É tudo muito novo. A obrigação é nova. E diante de tudo que o senhor nos fala, o que eu acredito que deixa o cidadão também mais indignado é saber que o governo vai exigir dele mais organização, talvez até acima das capacidades dele, que o faz temer, vai tirar dele um ganhozinho que ele tinha mais, e pior de tudo ainda é ele saber que esse mesmo governo não é organizado e não gasta bem esse mesmo dinheiro que vai arrecadar. Eu acho que é o que torna mais ainda doloroso para o cidadão brasileiro, né? Obrigado, viu, doutor? E eu já decidi, eu vou pagar meu coco em dinheiro, pronto. Pronto, uma última pergunta agora. Eu já ouvi muita gente dizendo, doutor Azaf, que vai voltar a trabalhar só com dinheiro, porque olha, agora eu vou voltar a trabalhar só com dinheiro, receber minhas operações só em dinheiro, pagar em dinheiro. Vou pagar meu churrasquinho em dinheiro, é R$10. Vai gerar problema também, né, doutor Azaf? Olha, para quem eu fizer a opção por receber em dinheiro, né, eu só tenho que falar só um pequeno detalhe, né? O sistema financeiro, que é o sistema que monitora esses sistemas bancários, eles precisam informar a entrada e saída, seja de cartão, seja de débito, seja de crédito, seja PIX, seja retirada física, né?
Então, para a pessoa que vai receber em dinheiro, tudo bem. Só que esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E ele saindo de algum lugar, alguém vai ter que declarar isso. Então, para quem vai receber aquele dinheiro, aquele pagamento de um serviço em dinheiro e que acha que não precisa declarar, ele pode ter esse artifício da sonegação dessa forma, né? Só que, né, a gente tem que verificar que cada vez mais a Receita ela vai apurando seu sistema para pegar de ponta a ponta. Uma hora eles vão arrumar um jeito de cruzar esse dinheiro, né? Até lá, a gente surfa e o contribuinte surfa nessa onda. Enquanto eu não tenho monitoramento, a criatividade vai, usa os meios para utilizar e não querer utilizar o Pix e passar a utilizar dinheiro. Só que esse cerco fecha. Então, só muito cuidado. Declaro que precisa ser declarado, né? O Estado, infelizmente, ele gasta mal, mas ele gasta, então o tributo é algo que precisa ser feito, ser pago, né? O que a gente pede é para que os administradores consigam honrar e consigam fazer uma administração honrosa com esses recursos, né? Mas você, contribuinte, saiba, você vai precisar pagar sim essa conta. Todo brasileiro precisa pagar essa conta. Se é justo ou não, esse é um juízo de valor que a gente faz em segundo momento. Tá aí. Obrigado, doutor Azaf, foi um prazer ouvi-lo. Já tinha gente pedindo aqui também seu contato, eu vou falar no ar agora. Azaf Gonçalves Advogados. ASA de Azaf, FE, Azaf Gonçalves Advogados. Foi um prazer ouvi-lo, muito obrigado, grande abraço para o senhor. Um forte abraço, um forte abraço, Eloy. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Muito obrigado.